pagar mais. Então eu vou lá. Vem, vejam. Sabedoria. Agora, quando Adão pecou, por atender ao raciocínio de sua esposa, ao invés de manter a palavra de Deus, ora, isto foi o que fez Adão pecar. Sua esposa raciocinou com Satanás e em seguida ofereceu o produto para Adão, e Adão soltou a palavra e se vendeu. Ele perdeu também sua herança, quando perdeu sua comunhão e direito à vida. Recordem, no dia em que comerdes dele, nesse dia morrereis. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a Vamos ler Romanos capítulo 9, versos 7 e 8. Verso 7 e 8 de Romanos. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Grande Pai, estamos mais uma vez em Sua presença para desfrutarmos desta palavra e sabemos que ela é verdade. Mesmo cada um de nós sendo pessoas naturais, isto é, pessoas da terra, humanos, mas o Senhor sempre manifesta a sua palavra para a salvação de nós humanos. Então pedimos que mais uma vez o Senhor nos dê a oportunidade de sentir bem fundamentado em sua palavra, sermos alimentados com esta mensagem que o mundo não pode ter prazer nela, porque não a vê nem a conhece. Mas nós a conhecemos porque ela habita conosco e está em nós. Manifesta então a cada coração a segurança da revelação da sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podemos sentarmos.
creio que não é nenhum desrespeito, mas como nós não falamos a semente do irmão Abraão, e sim a semente de Abraão, nós queremos comentar um pouquinho sobre a semente de Brana. Nós devemos continuar reconhecendo que Deus trata não pela semente natural, pelo filho natural, e sim pelo filho da promessa. E nisto nós estamos incluídos. Você sabe que Israel é que deveria estar no lugar que nós estamos. Mas, por promessa, por revelação, Deus já havia preordenado este lugar para um povo que não era povo. Tudo que é chamado de gentil é gente, não tem nem nome. Senão você chamaria hebreu, mas é gentil. Então, não tem um nome especificado de uma nação. Israel, sim. Hebreu, judeu, eles têm o nome de uma nação hebreia. Mas o gentil, não. Mas como eles rejeitaram, e Deus de antemão viu tudo isto que eles rejeitariam, então Deus providenciou a via de escape para o gentil. E nós estamos aí, reconhecendo que não somos nada, mas somos uma semente. O filho é uma semente do pai. Isto é o natural. Todo filho é uma semente do pai. Então, o Filho de Deus é uma semente de Deus. Como Jesus Cristo é a semente de Deus. E esta semente foi plantada, ela morreu e ela nos reproduziu. Que aí nós somos uma reprodução de uma semente, chamada Jesus Cristo. Certo? Por isso o Pai de Jesus Cristo é o nosso Pai, porque o Pai de Jesus Cristo é o Espírito Santo. O nosso Pai é o Espírito Santo. Então, é o mesmo Pai, mas estamos olhando para a semente espiritual, já não é mais para a semente natural. Por isso vocês podem ver que muitas vezes você vem a Cristo e o seu progenitor não vem. Não é maldade de Deus. Isto é Ele quem viu antes da fundação do mundo. Você entra e outros não entram. Agora, por que você entra? Você ainda entra para orar pelos que não entram. A gente ora pela família, que tem que ser assim, você orar pela família. Se você é eleito, ora pela família não eleita para o rapto, mas que ela possa ser eleita para a salvação, certo? Tudo isso é uma esperança ainda, é uma esperança. A gente trabalha dentro disto, não é mandando para o inferno. O pai do profeta recebeu a Cristo na hora da morte. A lágrima correu dos seus olhos quando o irmão Brana falou com ele sobre Jesus. Quanto tempo ele teve para poder aceitar Jesus? E ele cria no irmão Brana. Ele cria no irmão Brana. Contudo, ele, para aceitar Jesus, foi na hora da morte. Então eu creio na salvação dele também.
certo? A mãe já era cristã. E você vai ver os irmãos do irmão Brana também. A gente tem crido na salvação deles. Irmãos, é uma semente que não foi reprovada. Porque dura ser uma semente como Judas, uma semente como Esaú, que Esaú era semente também do mesmo pai, só que foi reprovado. Ele não tinha amor na primogenitura. E a primogenitura sempre é a palavra da hora na qual você vive. Você precisa amar a palavra da hora, porque é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a palavra do dia. E assim você vai vendo que tem tantas pessoas que não conseguem receber a palavra do dia, porque elas não conseguem ter o Espírito Santo, elas conseguem ter emoções. Elas choram, pulam, gritam, mas elas não conseguem receber o Espírito Santo, que é a palavra da hora. Elas vão à igreja, elas ofertam, elas dizimam, mas elas não conseguem receber a palavra da hora. E você tem que ser agradecido a Deus, porque não é por nenhum esforço nosso, isso é por predestinação. Entende? Se fôssemos falar um pouquinho da vida de Abraão, poderíamos apenas recapitular a mensagem do irmão Brana que vou ler hoje, Abraão e sua semente depois dele. Então, isso daqui é o suficiente. Abraão não fez nada, Deus o chamou. Deus o elegeu, diz irmão Brana. Ele não fez nada. Entendeu? Ele não teve nem tempo de pensar e falar assim, eu vou fazer. Deus diz, não, é você. Ele não teve tempo de aceitar ou de rejeitar. Deus falou com ele, era ele. Entendeu? Então, você tem que entender que você crê nesta mensagem não é porque alguém te empurrou, não é porque alguém te pôs na mensagem. Você crê nessa mensagem porque você sente que é uma semente dela, é uma reprodução dessa mensagem. Entende? E você não é uma reprodução como Esaú. Esaú também era um bom homem. Se você olhar pelo natural, Esaú fazia coisa melhor para o pai do que Jacó. Jacó vivia ao lado da mãe, Esaú vivia do lado do pai. E se o pai não tivesse cego, o pai ia abençoar o homem errado, a pessoa errada. E é por isso que chegou ao ponto de Isaac precisar estar cego, mesmo sendo o amor. Ele precisou estar cego, porque ele não abençoaria a graça, ele abençoaria a desgraça, o reprovado, que era o Esaú. Porque Esaú era que fazia guisado e trazia para o pai, não era Jacó. Jacó não fazia, não, você não tem na Bíblia que Jacó fazia isso. O dia que ele fez foi para enganar o pai, para receber a bênção. Mas lá no fundo, ele era uma semente de Deus, Jacó. Ele teve suas trapaças, teve que pagar por aquilo, porque eu creio que cada um de nós que falamos errado, fazemos negócio errado, qualquer coisa errada, nós vamos pagar aqui. É um Jacó dentro da mensagem. Entende? Muitas vezes é um Jacó pastor, é um Jacó diácono, é um Jacó administrador, é um Jacó, é obreiro, evangelista, muitas vezes, mas é Jacó, mas vai pagar aqui, certo? Paga aqui, porque não vai pagar lá. Agora, se é Esaú, não tem conserto. Esaú, a própria Bíblia mostra, irmão Brando diz, ele chorou amargamente, tarde demais. Ele chorou, mas não adiantou. Então tem coisa que não adianta chorar. E eu não venho crer nessa mensagem porque eu sou bom. Você não vem porque você é uma pessoa boa. Você vem por predestinação. Você nem sabe por que você está aqui. Entende? Então, tem tanta gente melhor que nós. Por que eu que estou aqui? Tem gente melhor. Sim, Esaú era melhor do que Jacó. Mas não tinha eleição para aquela mensagem do dia. Ele não podia receber a mensagem do dia. Isso daqui é tão tremendo que eu vou ficar falando e eu nem vou ler. Porque é conhecer o que Deus tem feito por cada um de nós, sem nós esforçarmos. Não chega aqui dizendo, eu orei, eu jejuei. Não. Se você fez isso, você desprezou a graça.
Você pode fazer isso, mas não falar. E é difícil fazer e não falar. Porque quer que os outros saibam, porque é sacrifício natural. Quer que os outros saibam. Mas quando você alcança algo de Deus, alcança pela graça. Até o dom. O dom para eu pregar é graça. O dom para você crer é graça. O dom para as pessoas orarem e os outros ser curados é graça. Ninguém tem que fazer nada por isso. É graça. Deus deu aquele dom. Você usufrui do dom e depois pode se perder. Oh, mas como pode? Vou usufruir do dom. Você sabe que os 70 que seguiram Jesus usufruíram do dom para expulsar demônio, curar enfermos. O Judas Iscariote, muito mais, foi até o fim. E foi até o momento finalzinho ali. Ele foi. Aí mostrou suas cores. Então não é questão de nós fazermos isso que nós somos salvos. Não é porque nós vimos primeiro a mensagem do profeta, o novo nome e assim por diante, que nós somos salvos. Não? Nós temos que fazer como Paulo. Por isso, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo sabia disso. Então eu não prego pensando que porque eu prego essa etapa de que eu sou salvo. Eu sou salvo pela graça, mediante a fé. Isso não veio de mim, é dom de Deus, certo? E você também tem que crer da mesma forma. Agora, duro é você não conseguir caminhar naquilo que o Espírito Santo está fazendo no dia. Aí vamos ser identificados diferente. Nós podemos ser o natural, mas não ser o espiritual. Nós podemos ter nascido em um bom lar, mas não sermos aquela pessoa de moral, de caráter, como foi nosso pai. Tem gente que é assim. Nasceu num bom lar, mas você pode nascer também num lar de prostituição e não ser uma prostituta, não ser um adúltero. Então nós passamos por certos momentos dolorosos na vida. Nós enfrentamos isto, mas tudo é por causa de uma semente que está dentro de nós e que não foi nosso pai, nossa mãe quem semeou, foi Deus. E não é questão de semear neste corpo carnal, é na nossa alma. Essa alma pertence a Deus. Este corpo ele sofre, ele volta ao pó, mas esta alma pertence a Deus e tem um corpo não feito por mãos, eterno nos céus. Amém? Glória a Deus. Muito bom. Vamos ver mais um pouquinho aqui. A gente tem a mensagem, mas estamos comentando isso. Se eu desse conta, como o irmão Brando, quando começou a pregar essa mensagem, me parece que ele disse, eu tenho 3 páginas de anotações aqui, mas não dava conta de falar. Então eu fiz um pouquinho de anotação, já não dou conta. Pensa bem, o irmão Brana, com 3 páginas de anotações, quantas mensagens ele podia pregar com aquelas anotações. Mas nós temos esta mensagem pregada por ele, que é muito profunda, Abraão e sua semente depois dele. E logo você pensa, Abraão e Isaque. E não é. Você vai ver que Isaque é a descendência natural. É Abraão e Cristo. Isto que é semente. Abraão e Cristo. A fé de Abraão não simplesmente gerou um filho natural, mas um filho, uma semente dele que foi Cristo. Aquilo foi olhado por Deus. Que aquilo que era fé, que Deus até diz a Abraão, eu conheço a sua fé. Mas você conhece, por que mandou matar o menino? Você vê? Mas Deus permite muita coisa, deixa a gente fazer, e ele sabe que na hora H, a coisa vai ser resolvida. Entende? Mas Deus falou, vai, oferece seu filho para mim. E na hora dele oferecer o filho, o pai, Deus entrou no meio e disse, não precisa fazer, Abraão, eu conheço a sua fé. Mas no caso de Jesus Cristo, ninguém entrou no meio. Não tinha ninguém para entrar no meio, naquele filho semente.
porque ele teria que morrer para poder nos gerar. Ele era uma semente reprodutiva. Amém. Eu gosto de pensar nessas coisas porque acho que da onde a gente vem, da semente que a gente vem, a gente deve ser agradecido a Deus. Amém. Abraão e sua semente depois dele. A semente manifesta, diz o irmão Branham aqui no 139, 139, Abraão e sua semente depois dele. Ele diz, mas quando este filho, o filho semente de Abraão, é manifestado, então o Espírito de Deus naquela semente manifestada fará as mesmas obras que Jesus fez, porque as mesmas obras da semente real estarão na semente de Abraão. Agora, se vocês notarem, irmão Branham já está falando da semente depois dele, isto é, depois de Abraão, não a semente Cristo, mas ele já estava falando da semente manifesta dos últimos dias. Vou repetir. E quando este filho, o filho semente de Abraão, é manifestado, então o Espírito de Deus, naquela semente manifestada, fará as mesmas obras que Jesus fez. Entende? Então, é esta semente, este filho semente. Irmão Branham era o filho semente de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o filho semente de Deus. E Branham tem um filho semente. Esta é a sequência. Você não pode errar nisto, porque você perde a revelação principal da palavra de Deus em seu dia. Agora, volto a dizer, filho semente não se trata do homem natural, e sim a semente, o que é? A palavra. A palavra. Filho semente não se tratava do homem Branham natural, mas a palavra. Eu quero aplicar tudo isso para vocês verem, quando as pessoas blasfemam, elas não blasfemam do natural, do homem natural, que está professando aquela palavra, pregando aquela palavra. Eles estão blasfemando do espiritual. Porque a palavra que Deus está mandando falar é o espiritual. É o natural que tem que expressar, é a carne, é o homem, é o mortal que tem que expressar aquilo. Foi por isso que eles não creram em Jesus. Diz, tu sendo homem te fazes Deus a ti mesmo. Eles não puderam ver que ele era Deus e tinha se feito homem. Da mesma forma, eles rejeitaram o irmão Branham, porque era um homem. E um homem com sinais. Você pensa bem, a geração que viu aquela manifestação de Deus, da semente de Deus, do filho semente, chamado Branham, a geração que viu aquele filho semente e ainda rejeitou, sendo que aquele filho semente fez as mesmas obras que o pai fez no filho semente chamado Jesus Cristo. As mesmas obras, porque ele tinha que ter um ministério idêntico. E cada um traz um ministério na terra. Há uma predestinação, há uma escritura, diz o profeta, predestinada para o dia. E você não pode mudar aquela escritura. Você tem que pedir a Deus, Senhor, me dê entendimento para poder ver a escritura que está cumprindo hoje. Senão eu te exalto no Calvário e tu estás no Monte Pôr do Sol. Eu te exalto no Monte Pôr do Sol e tu estás na noiva. Então eu tenho que pedir a Deus para que Ele me dê entendimento para isso, para eu poder reconhecer, porque existe sempre um filho semente, semente de alguém. O filho já é uma semente de alguém. Alguém que se tornou nosso pai, ou que é nosso pai, melhor dizendo.
Ele é nosso Pai, então nós somos semente dele. Amém? Glória a Deus. Estas coisas são profundas. Olha, e fará as mesmas obras que Jesus fez, porque as mesmas obras da semente real, que é Cristo, estarão na semente de Abraão. Observe, posicionando o filho, fazendo assim como o filho e sua igreja. Tudo tem que ser posicionado. Você não pode sair fora disso. Eu tomei algumas partes aqui só para falar. Então, por isso, a mensagem é uma mescla de muita coisa, que eu estou pegando parágrafos da mensagem de irmão Brana. O 145, onde irmão Brana fala que Caim saiu da presença de Deus e obteve uma esposa. Caim saiu. É bom a gente guardar isso, porque ele diz: Sete permaneceu na presença de Deus e obteve sua esposa. Caim saiu da presença de Deus. A Bíblia mesmo diz que ele saindo da presença de Deus. Quando ele saiu da presença de Deus, levou uma irmã dele. Viveu com ela, gerou filhos com ela. Naquele tempo era assim, o mesmo que também Sete fez. Caim pegou uma irmã e levou com ela. Ele saiu da presença de Deus e tirou a irmã da presença de Deus. Esse é um problema, quando o homem sai da presença de Deus e tira sua família da presença de Deus. Quando o pregador sai da presença de Deus, tem que saber o que era a presença de Deus naquele dia. A presença de Deus era o cordeiro ensanguentado, era a mensagem de Abel. E eles saíram da presença de Deus. Sete permaneceu no lar de Adão. Caim não permaneceu. Caim saiu. Mas Sete permaneceu. Caim formou a genealogia à parte. Sete formou uma genealogia dentro. Por quê? Um saiu, o outro não saiu. E os dois estavam ali como filho de Eva. Mas um era filho de Adão. Um era filho de Adão. Sete era filho de Adão. Caim era filho de Eva, apenas. Eva e a serpente. Então aprenda isso. Caim saiu da presença de Deus, ainda tem gente que sai da presença de Deus e ainda leva irmãos ainda. Então você pensa em infelizes daqueles irmãos, de quem sai da presença de Deus e ainda é levado por estas pessoas. Um sai e leva outros da presença de Deus. A presença de Deus é a palavra da hora, gente. Vocês não podem pensar na presença de Deus lá no céu. Não, a presença de Deus é quando Deus está revelado através de sua palavra, manifestada em carne no dia que você vive. Aquela é a presença de Deus. Você escuta a mensagem: eu estou na presença de Deus. Quando eu escuto, eu prego essas mensagens, eu estou na presença de Deus, porque eu estou na presença da Escritura, e a Escritura é a palavra, e a palavra é Deus. E eu estou em sua presença. Agora, você saiu daquela palavra, você saiu da presença de Deus. Não é sair de um companheirismo, é sair daquela palavra. Caim não saiu de um companheirismo, Caim saiu da presença de Deus. Então a questão não é sair de um companheirismo, não, é sair da presença de Deus. Outro, a questão dele é ficar, é permanecer. Abel permaneceu na presença de Deus e casou ali dentro com uma irmã. Isso daqui nós podíamos tirar um ensinamento de você sair da presença de Deus e casar fora da presença de Deus. É melhor você ser um Sete que fica dentro da presença de Deus, da palavra do dia, e casa com uma irmã de dentro da palavra de Deus, da presença de Deus daquele dia. Amém. Bom, são coisinhas que eu tirei que eu creio que, para mim,
é bem proveitoso isto. Estava pensando na numerologia de Satanás e a numerologia de Deus. Porque tudo é uma numerologia. Você vai em Satanás, você vai encontrar a numerologia de Satanás. Irmão Brana mostra com respeito os cavaleiros que o 4 é o número de Satanás. Quando você toca para o lado espiritual, o 4 é o número de Deus. Por quê? Porque o 4 é o número do quarto Elias. Entendeu? Esse é o lado da promessa do dia. Mas na numerologia, o 4 pertence ao inimigo. O 6 pertence ao inimigo. Então, ele está trabalhando nisso daí. O inimigo não consegue ficar parado numa mensagem na numerologia de Deus. Ele sempre combate aquilo. Mesmo que ele se estabelece sobre um número de Deus. Que vou mostrar, daí vocês já sabem, vou só fazer sua mente voltar lá para lembrar disso. Mas a numerologia do diabo, 666. Apenas tirei uns parágrafos aqui, só para mostrar isso. Aqui há a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Guarde bem. Porque é número de um homem. O número da besta é número de um homem. Irmãos, o número da besta não é o número de um grupo de homens. Depois, este homem pode formar um grupo. Ele forma um grupo, ele forma a união das igrejas. Mas o número da besta, quem tem sabedoria, então calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666. Então, ele tem 3 6 na sua numerologia. E é o número da besta. Me veio assim, mas Deus também tem a sua numerologia. É 7. E 7, olha aqui o que o irmão Brana diz. A estatura de um varão perfeito, parágrafo 288, no meio do parágrafo. Ali tem 7, 7, 7. E o 7 é o número de Deus, significando uma obra completa. E o 3 é o número perfeito de Deus. Mas o 7 é uma obra completa, também de Deus. Você viu? O 7 como uma obra completa, você não pode hoje saber o novo nome sem saber da revelação do 7º selo. Porque senão você fica apenas com 6 selos e você tem a marca da besta e não sabe. A marca da besta não está só na igreja católica, protestante e os pentecostais. Não, a marca da besta está dentro dos crentes da mensagem. Todo o povo da mensagem que crê que Deus revelou apenas 6 selos, eles estão na numerologia de Satanás. Eles estão na marca da besta. Porque eles não conseguiram ver o número de Deus no dia, na América do Norte, o número de Deus era 7. A América do Norte era conhecido pelas 13 listras, né, na sua bandeira, ou 13 estrelas, mas não conheceram 7. Eles viram tanta coisa, mas não conheceram 7. Eles têm um emblema do olho de Deus, um grande olho, na pirâmide, que se tornou uma doutrina também fora da mensagem, uma doutrina pervertida, mas dentro daquilo que o irmão Brana ensinou, aquela pirâmide forma a estatura de um varão perfeito, conforme a própria Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 1, versos 1 ao 8. Nós temos tudo isso. Então você vê o número 6 e o número 7. Se tem a numerologia de Satanás, tem a numerologia de Deus. E os números são próximos. Você fica no 6 e o de Deus é 7. É tão próximo. E logo quero mostrar para você que, se possível, enganaria os próprios escolhidos.
Porque Deus trabalha com o seu grande olho, como trabalhou na América do Norte. Ele trabalhou com o seu grande olho sobre todos os povos. Porque ele tem 7 olhos, diz a Bíblia. E 7 olhos de Deus não é um fantasma. 7 olhos de Deus não é uma pessoa aqui com 7 olhos em volta. 7 olhos de Deus são 7 mensageiros. 7 homens usados por Deus: Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana. Brana foi o último olho de Deus e está relacionado com um dólar americano, o olho de Deus. Ali tem o grande olho, e eles não sabem que do natural tem um olho, mas do espiritual, Deus estava ali olhando por todo mundo, através do seu olho profético do dia que era o William Marion Branham. Amém. Às 70 semanas, o parágrafo 148, irmão Branham diz assim: agora vá a Apocalipse 3, onde mostra a você que este homem está numa cidade. Na cidade está sentada sobre 7 montes. Olha para você ver que é uma coisa enganosa. A própria Roma, ela é fundada sobre 7 montes. Isto é para enganar. Tomou um número de Deus. Por isso Mateus 24 mostra: se possível for, enganaria os próprios escolhidos. É porque são parecidos, são quase iguais. E ali está Roma fundada sobre 7 montes, e a igreja de Deus, a noiva hoje, ela tem a revelação que ela está fundada também sobre 7 montes. Lá eles têm os 7 montes em Roma, e nós temos 7 montes ali nos Estados Unidos, onde aqueles 7 picos daquele monte extenso, onde a noiva está fundamentada, é espiritual. Você vê que a Roma é no natural, ela está fundada no natural, em 7 montes. Mas a noiva de Jesus Cristo está fundamentada no espiritual, sobre 7 montes, 7 picos. Poderia repetir outra vez a mensagem, parado na brecha, quando 138 a 155, quando Deus diz para o irmão Branham: olha para lá, eu te dou um sinal eterno. Ele diz: não vejo nada, senhor. Diz: quantos picos tem aquela montanha? Diz: tem 7. Quantas letras tem seu nome? Para você ver o número de Deus. Irmão Branham pregou isso daqui, é para você entender, não é que ele queria falar tanto dele próprio. Ele queria mostrar para nós esta realidade. Porque Deus trabalhou com o número 5, Jesus, graça e fight, que é fé em inglês, tudo no 5. Mas depois que ele terminou esse trabalho da graça no 5, ele trouxe a mensagem do novo nome, que é no 7. Então estava estabelecido: te dou um sinal eterno, não é 5. Te dou um sinal eterno, é 7. É isso que a pessoa precisava olhar e ver. Onde está a semente, o filho semente. No filho semente está o nome de Deus, que é o novo nome. No filho semente. No filho semente de Abraão, que foi Jesus Cristo, estava o nome de Deus. No filho semente, que agora para os últimos dias teria que ter o filho semente, porque Abraão, ainda que ele representa judeu, mas ele também veio da Babilônia, ele representa gentil, e a noiva é gentia, ela está representada em Abraão e Sara, que é Cristo, e a esposa está representada ali, e Cristo e a esposa representada em Abraão e Sara. Você vai ver que é o momento do trabalho de Deus gentílico, porque está tipificado Abraão e Sara, não Abrão e Sarai, Abraão e Sara. Ele está edificado no 7. Então foi
exatamente o filho semente, chamado Jesus Cristo, gerou um povo nas eras, terminando as eras, Deus veio novamente no filho semente, que o próprio Jesus Cristo tinha falado. Jesus falou desse filho semente. Jesus disse que viria um que creria nele e faria as obras que ele fez e outras maiores ainda, porque ele ia para o Pai. São João 14:12. E quem faria obras maiores? Seria um filho semente de Cristo. Certo? O que Cristo fez é o filho semente de Deus, de Abraão, porque foi a fé de Abraão quem gerou esse filho semente. Alguém vem dizer, bom, está falando de um filho só. O irmão Brana pregou aqui mostrando que foi Jesus Cristo e o ministério do último dia nos Estados Unidos. Filho semente. Depois do filho semente, tem uma reprodução daquele filho, daquela semente que é plantada para poder trazer a nós e fazer de nós um povo que é uma geração daquela semente. Amém? Esta numerologia eu creio que é o suficiente para nós. 7 montes que a Roma está edificada é sobre um engano. E a noiva está edificada sobre 7 montes também. BRA, NH, AM. Onde foi manifesto? Exatamente lá nos Estados Unidos. É naquela montanha que está mostrando o nome do irmão Branham. Deus diz assim, o seu nome está sobre toda ela. Agora você vê que se o inimigo tem sua matemática 666, Deus tem sua matemática 777. É entendido pelos outros? Não. Mas que é uma revelação clara, William tem 7, Marion tem 7 e Brana tem 7. Agora, a semente, este filho semente, Brana, tem que gerar uma semente, porque ele é a semente desse dia final, William Branham. Como Cristo é a semente, gerou um filho semente chamado Branham. E William Branham é a semente, o filho semente, tem que gerar uma semente. E não é o natural. O problema é que eles pensaram que era o natural. Deixa eu ler para ajudar mais alguma coisa aqui. Em Romanos 9, 7 e 8. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne, que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Agora vocês veem aos Gálatas, capítulo 3, verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Agora, o dicionário diz que posteridade é uma série de indivíduos procedentes daquela mesma origem. Isto é também gerações futuras. Então, a posteridade é que viria em gerações futuras de Abraão, a sua posteridade. Não fala suas posteridades como sendo muitas, mas sua posteridade, que era Cristo. Está aqui, 3,16 de Gálatas. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Amém? Isso daqui é tremendo que o irmão Branham veio deixando para nós. Capítulo 3, verso 29 de Gálatas. Eu quero ler o 27 também. Capítulo 3, verso 27 e 29 de Gálatas. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Outra coisa que vocês devem notar: todos quantos foram batizados de Cristo, em Cristo,
Batizados em Cristo, irmão Branco, não é batizados na água. Este é um lado natural. Ele diz: batizados em Cristo é batizados com o Espírito Santo. Então, é o espiritual. Quem batizou em Cristo, de Cristo vos revestiste. Se você se batizou com o Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo, você reveste do Espírito Santo. Agora, a gente tem que saber o que é o Espírito Santo hoje. O Espírito Santo no tempo pentecostal foi línguas estranhas, foi expulsão de demônios, foi cura de enfermos. O Espírito Santo no tempo do irmão Brana, ele começou expulsando demônios, curando enfermos, mas foi a revelação da palavra. O Espírito Santo era a revelação da palavra, não era a primeira e segunda etapa, era a revelação da palavra. Nós tivemos aqui no Brasil a primeira e a segunda etapa pensando que era o Espírito Santo. E aquilo ali era o lado natural da mensagem ainda, para que pudéssemos ser batizados com o Espírito Santo, que é a terceira etapa, a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome. Não é qualquer um que pode ser batizado. Por isso a Bíblia está dizendo: aquele que foi batizado em Cristo, de Cristo vos revestistes. Se você foi batizado agora nos trovões, dos trovões você vai ficar revestido. Se você foi batizado no novo nome, agora começa o problema. Então eu tenho que descer as águas. Não, eu estou falando do espiritual, gente. Não é descer as águas em nome de Brana. Não, o natural não adianta aqui. Aqui é o espiritual. Todos fomos batizados em Cristo, de Cristo nos revestimos. Então tem que ser batizado com o Espírito Santo. Você e eu, nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. E o Espírito Santo hoje tem novo nome. Você é batizado com o Espírito Santo até o ministério da primeira e segunda etapa do irmão Brana. Você recebia o batismo em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. Tudo você recebia. Quando você chega agora neste lado espiritual, você já está batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o único que pode perdoar seus pecados, porque sem sangue não tem remissão de pecados. Então não é em Brana, é em Cristo. Você foi batizado e já foi remido seus pecados. Mas o que precisa? Você receber o Espírito Santo, como Deus está derramando no dia que você está vivendo. Aí é o Espírito Santo com 7 trovões, 7 selos revelados, 7º selo revelado. Você conhece essas coisas. É o Espírito Santo com novo nome. O Espírito Santo tem novo nome, o Espírito Santo tem novo corpo. O Espírito Santo trabalhou para nos revelar essas coisas através de um corpo que ele diz para o próprio irmão Brana: é um sinal eterno que eu te dou. Lutar contra isso, filho, é dar murro na ponta de faca. Foi Deus quem falou para o irmão Brana: eu te dou um sinal eterno. E aí está, é que o Espírito Santo, no qual você foi batizado em nome do Senhor Jesus, agora você tem o Espírito Santo com a mensagem revelada de William Marion Branham. Você não tem que descer as águas, você precisa de se revestir, de se batizar no espiritual. Não é o natural mais. Deus não está tratando por essa linha natural mais. Então se ele não está, eu não preciso ser batizado. Se você nunca foi, precisa, sempre precisa. Sempre você vai precisar ser batizado em nome de Jesus Cristo. Há necessidade disso, mas você não pode trazer o natural agora para William Branham e ser batizado em nome de William Branham. Isso está errado. Você vai receber o novo nome, e esse batismo que você tem agora é o batismo espiritual. É o batismo com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, ele vem em novo nome. Isto é, se eu não creio no novo nome, eu não tenho o batismo do Espírito Santo. É isso que a pessoa tem que entender. Para começar, para você, para eu, para nós recebermos o batismo com o Espírito Santo, no tempo do irmão Branham, nós tínhamos que estar ali com aquela mensagem, crendo e vendo o que o Espírito Santo estava fazendo no tempo do irmão Branham. E para você ser batizado com o Espírito Santo hoje, você tem que crer no que Deus está fazendo hoje. Você sabe que Deus não está fazendo só aquilo que Ele fez lá atrás. Você sabe disso.
Deus não está fazendo só aquilo. Deus não fez só através do Calvário. Ele fez também através do Monte Pôr do Sol. Agora, ele não fez só através do Monte Pôr do Sol, porque ali teve coisas que irmão Branham não pôde falar. E Deus disse, aquilo ali seria dado a conhecer ainda ao público. E se é para ser dado a conhecer ao público, não é depois do arrebatamento, não é depois da ressurreição. Se é dado a conhecer ao público, é agora que se prega ao público. Todo mundo ouve isto. Todo mundo está ouvindo que temos pregado. O 7º selo foi revelado, porque o 7º selo era Brana. O 7º selo era Deus encarnado com um novo nome. O anjo forte desceu do céu, e ali no céu ele é o anjo forte, mas quando ele pisa na terra ele é Brana. Você vê ali em cima, ele não tem nome, ele é o anjo forte. Mas quando ele pisa no mar com o pé direito e pisa na terra com o pé esquerdo, que é na América do Norte, ele se fez carne. Aí ele chamou Brana. Amém. Eu sei que tem muitas coisas boas para nós podermos deleitar, mas guarde bem, não é a posteridade natural, é a espiritual. Irmão Brana tinha vontade de ter um filho com o nome José, por causa da prosperidade que teve no Egito, o que José fez. Então, irmão Brana viu que aquilo ali na mensagem seria uma bênção, ele ter um filho com o nome José. Demorou, esperou a primeira vez, e ao invés de vir José, veio uma mulher. Ao invés de vir um filho homem, veio uma mulher. Aí os críticos disseram, talvez o anjo enganou, irmão Brana, ele quis dizer Josefina. E irmão Brana diz na sua mensagem, essas pessoas morreram, essas pessoas morrem mesmo, porque elas criticam do Espírito Santo. É que irmão Brana tinha fé suficiente para esperar, mesmo com medo, com o ventre fino como um balão, ele tinha fé para esperar que o José vai vir. E o médico disse, se ela tiver mais um, ela morre. Ela teve e não morreu. E agora, se ela tiver, aí morre mesmo. Ela teve o José depois. Agora, é a semente natural. Esta é uma posteridade futura, natural, que veio do próprio irmão Brana, do que ele tinha vontade que isso sucedesse. E você tem que ver que é uma semente natural. Ninguém pode dizer que é espiritual. É natural, é sexual, é desejo do irmão Brana. Irmão Brana teve, e o irmão José Brana tem cumprido esse papel de dar mensagem para o mundo inteiro hoje. Bem que quando ele começou a dar, o Brasil já tinha sido evangelizado, certo? Para falar a verdade, é isso daí. O Brasil já tinha sido evangelizado, mas ele está fazendo um trabalho, como José do Egito, pode estar fazendo um trabalho de dar mensagem para o mundo inteiro. Mas esse é o lado natural, é de dar letra, papel, isto, para dar um CD com a voz do irmão Brana, que nem eles entendem, e eles mesmos dizem que ainda irmão Brana vai ressuscitar. Isso quer dizer, não, eles já mudaram a crença. Eles estão do mesmo jeito até hoje. É o natural, não é o espiritual que eles têm o natural. Eles têm a prosperidade, a semente, o filho semente do irmão Brana, natural, era José. Foi José Brana. Mas Deus não está tratando pela via natural. Tem um filho semente do irmão Brana. E o filho semente do irmão Brana é aquele que o irmão Brana ainda diz de José. Pode saber, o José natural. Um dia José encontrará a minha Bíblia aqui. Era o natural ainda, que ele estava falando. E se você ver, cadê o encontrar a Bíblia do irmão Brana e pregar a mensagem que o irmão Brana pregou? Quando irmão Brana tiver um filho semente espiritual, quando aparecer o filho semente espiritual do irmão Brana, ele vai nos guiar aquilo que a palavra do irmão Brana nos guia. Ele vai nos guiar ao Cordeiro fora do trono. Ele vai nos guiar ao novo nome Brana.
Porque é uma semente espiritual, é a semente de Brana, não natural, mas agora é a semente espiritual. Amém? É assim que a gente vê a manifestação de Deus. Você vê, já falamos sobre isso desde o princípio da Bíblia, você vai encontrar o Sete. E depois que o Sete, ele gerou um filho, é uma semente do Sete. E a semente do Sete, pode ver que o Sete não invocou o nome do Senhor. Quando ele gerou a Enos, aí passou a invocar o nome do Senhor. Isso daí é claro na Bíblia, gente. Então, irmão Branham não podia falar nem um novo nome. Mas quando vier um filho semente espiritual de William Branham, ele vai ensinar para nós o novo nome. Porque é aí que começa a invocar o novo nome, com respeito aos selos, trovões. Aquilo que o irmão Branham não podia falar, não sobre batismo nas águas mais. Agora é o lado espiritual, é você ser batizado com o Espírito Santo através do novo nome. Batizado com o Espírito Santo, não nas águas. Nas águas você já foi, nas águas precisa de sangue. Mas batizado com o Espírito Santo, você precisa agora de revelação. Lá atrás, para ser batizado com o Espírito Santo, precisava do sangue de Cristo. Agora é a própria vida. É a vida de Deus em você. Porque você já foi justificado, já foi santificado e agora é batizado com o Espírito Santo, que é fé genuína na mensagem da hora. A mensagem da hora não é a mensagem de Apocalipse 10, de 1 a 7. É 10, de 8 a 11. Eles vão continuar ainda lutando contra. Mas Deus é quem tem prometido essas coisas e que no tempo do irmão Branham ele diz: isto não pode ser dado ao público agora. É o irmão Branham que diz no 7º selo. E logo ele diz assim: isto será dado ao público. O tempo de ser dado ao público é a mensagem que vem através da semente de Branham. Se você quer encontrar a semente de Branham, procure os que andaram com o irmão Branham e ver a semente de Branham. Procure os bons homens, irmão Pierre Green, que andou com o irmão Branham. O irmão José Coleman, que já partiu para o Senhor também. Mas nenhum deles conseguiu pregar isso para nós. Outros do Canadá, gente boníssima, tem mensagens boas, profundas, mas não tem a mensagem que o povo precisa ouvir, que é a semente. Tem que mostrar que é semente. Semente você tem que mostrar que você é igual ao seu pai. Então vem cá e cura enfermos. Você tem que saber qual escritura cumpre no seu dia. Se você pedisse para João Batista curar enfermo, ou se você não curar enfermo, eu não posso crer em você. Ele não curou ninguém. Ele não curou ninguém. João Batista não curou ninguém. Porque se não era o ministério dele, o ministério de cura viria em Cristo. O ministério de cura veio através do irmão Branham na primeira e segunda etapa. Nós repetimos o ministério de cura na primeira e segunda etapa. Nós repetimos. Agora, o nosso ministério é esta terceira etapa, mostrar para o mundo que o 7º selo foi o irmão Branham, foi revelado, estava revelado em carne. Quando ele dizia: não, mas não foi revelado, estava revelado em carne. Ele não podia falar, porque Deus disse para ele: não diga a ninguém. Hoje, nós já podemos falar sobre isto. Naquele dia, irmão Branham disse: isto não pode ser dado ao público agora. Hoje, nós já podemos cumprir o outro parágrafo da frente. Isto será dado ainda ao público. O quê? O 7º selo, essa revelação, o novo nome. É só você saber que você tem que pertencer a esta semente Branham. Eu vim de Branham, você vem de Branham. Então nós cremos na mesma mensagem, pregamos a mesma mensagem, sem termos divergências, separações, divisões, porque isto é obra dos nicolaítas, isto é denominação. Você tem que ter a mensagem do dia. Quem foi que saiu de Jesus? Você vai dizer: Jesus era uma denominação? Quem saiu dele? É que era denominação. Quem foi que saiu de Branham? Os grandes homens intérpretes do próprio irmão Branham, no púlpito, interpretando o irmão Branham, Gordon Lindsay,
Ernest Baxter, depois falar que o irmão Branham não quis ouvi-los. É uma vergonha. Nós devemos entender, quem tem que ouvir profeta é nós, profeta não tem que nos ouvir. É nós que tínhamos que ouvir profeta. Por isso que hoje a noiva ouve a mensagem profética. E irmão Branham diz, ela é profeta. Se ela é profeta, a Bíblia diz, João é profeta, profetize outra vez. Então, ela tem profeta, que é a palavra revelada do momento. Pai Celestial, ajuda-nos a ver esta posteridade, que esta série de indivíduos que procederam da mesma origem do irmão Branham, Senhor, com a mesma mensagem, como nós vemos também aquela posteridade que foi Cristo, a única posteridade, Cristo, porque Cristo é que teria que gerar outra semente, mas a posteridade não era o natural, Isaac era Cristo, o espiritual. Pai, a mesma coisa, agora nós temos que o Senhor Jesus Cristo gerou uma nova posteridade, e a posteridade de Cristo hoje é Branham, e nós somos filhos desta mensagem de Branham. Obrigado, Senhor, ajuda-nos a manter esta palavra em nosso coração, e cada eleito rejubilar com esta verdade, que não é entendida pelos não eleitos, mas pelos eleitos, eles regozijam com a revelação da sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. Chegamos pela fé, aqui chegamos pela fé.